Bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós olhamos para a mídia, para as notícias e procuramos pensar nelas não do ponto de vista do mundo em geral, com a cosmovisão que nos é dada pela própria mídia, mas do ponto de vista cristão, olhando pela perspectiva de alguém que acredita na Bíblia e segue os seus ensinamentos. Queria pensar convosco hoje um bocadinho a respeito da própria quantidade de informação que nós vamos tendo constantemente. É verdade que nós podemos dizer que as informações hoje são onipresentes e devemos reconhecer excessivas. Nenhuma geração anterior à nossa viveu com uma quantidade informativa tão grande quanto nós. De facto, é maciço. Nós estamos mergulhados em informação de forma constante, quer queiramos, quer não. Praticamente é impossível deixar de ouvir notícias. Elas chegam a nós por todos os meios e todas as possibilidades. Mesmo que nós não queramos ligar meios de comunicação, através dos meios, por exemplo, de mídia social, WhatsApp, Facebook, etc., nós vamos sendo bombardeados com notícias e com informações. Estar a acompanhar notícias, primeiro cria-se um hábito. Nós nos acostumamos a ter acesso a tanta informação e nós buscamos naturalmente ter desta informação. O perigo de qualquer hábito é que ele rapidamente pode se transformar num vício. E às tantas, aquilo que podia ser até útil em termos de estarmos informados, passa a ser uma necessidade, uma busca constante e que nos leva, temos que reconhecer, a uma perda de tempo significativa recebendo esta quantidade de informações que está disponível e à nossa volta. Nós devemos ser capazes de perceber que aquilo que chega até nós em termos de informativos tem várias categorias diferentes. Por exemplo, há imensa informação que chega a nós que é profundamente fútil. Por exemplo, as últimas novidades sobre a casa do Big Brother, na verdade, interessam a quem? As últimas notícias sobre aquilo que se passa na vida do artista A ou B, a casa que comprou, a discussão que tiveram, o dinheiro que foi repartido no seu divórcio. É informação, mas tem alguma utilidade? Absolutamente nenhuma. É apenas futilidade e, no entretanto, ocupa um grande espaço da mídia moderna. Muitas informações são profundamente desnecessárias. Quanto é que foi gasto na festa do último aniversário de uma pessoa extremamente rica? Ou aquela notícia que acaba por ser um videozinho que torna-se viral e é visto por milhões e milhões de pessoas, de um gatinho a cair de uma mesa porque foi empurrado por não sei quem. Qual é, de facto, a necessidade desta informação? Absolutamente nenhuma. Mas nós gastamos tempos a assistir e, se calhar, às vezes a colocar um like e muitas vezes também a passar para a frente. Temos que reconhecer que provavelmente algumas notícias que são bastante importantes são pouco valorizadas. Importantes do ponto de vista em que elas têm algum impacto sobre nós e sobre a nossa vida, mas acabamos por, no meio de tanta coisa, ouvir falar e não prestamos muita atenção. Por exemplo, mais dinheiro para os bancos. Lembrando que o dinheiro que vai para as instituições bancárias é dinheiro que sai dos nossos impostos. Por exemplo, a informação que falava sobre a busca de financiamento para as associações de base LGBT, ou seja, estas associações que têm como base a defesa da homossexualidade, lesbianismo, transexualidade, etc. e tal, dizem que estão a sofrer muito por causa da pandemia e precisam de dinheiro. Há discussão no Parlamento para que seja dinheiro público a poder financiá-los. Dinheiro público, ou seja, o seu dinheiro e o meu dinheiro. Mas esta informação não é discutida e não é trabalhada a sério. Informação sobre a colocação dos ministros. Depois de um tempo no Ministério, são colocados aonde? Em empresas ou em posições em que vão ter ligações de alguma forma com o Estado, em que vão ganhar muito dinheiro. Estas informações são importantes. Elas dizem respeito àquilo que é a realidade da nossa sociedade, do governo e do povo em quem nós votamos, do dinheiro dos nossos impostos. Mas muitas vezes estas informações não são verdadeiramente trabalhadas. Informações contraditórias. Já reparou a quantidade de informação científica que vai chegando a respeito da pandemia e que nos dizem às vezes coisas exatamente opostas uma da outra? Nós temos um grande cientista, um perito na matéria, a dizer-nos que podemos ficar descansados porque, afinal de contas, estamos a desenvolver imunidade. Isto era muito importante, a imunidade de grupo, e que isto é que vai fazer realmente diferença no futuro da pandemia. Quando outro indivíduo vem nos dizer, não tenhamos nenhuma dúvida, em breve vamos estar no meio de uma segunda vaga e quando chegar o inverno, isto vai ser outra vez caótico. Informações contraditórias.
Uns a dizerem, não, uma vacina ainda vai demorar muito tempo. São muitas fases de estudo e nós temos que ter paciência. Antes de meados, talvez, do ano que vem, não vai haver nada. E ao mesmo tempo, às vezes no mesmo dia, informações dando conta que há expectativa séria de que haja uma vacina disponível para as populações, talvez em setembro deste ano. E no meio de tanta informação e tanta contra-informação, no meio de notícias e de falsas notícias e de mentira descarada, é preciso que aquele que é um filho de Deus, que gosta de seguir os princípios bíblicos, pare para usar o seu tempo de forma sábia. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. Remir significa redimir, salvar o tempo. Significa que o tempo pode ser perdido. É que o tempo que nós temos, ele nunca mais é recuperado. Os minutos que nós passamos assistindo a alguma coisa não voltam atrás. E este tempo é tempo que deve ser bem aproveitado. Paulo dizia, os tempos são maus, os tempos são difíceis, os tempos são poucos. Devemos utilizá-los bem. Guardar aquilo que realmente é bom. Paulo também ensinava que nós devemos avaliar as coisas e passar a usar aquelas que são significativas, aproveitar aquelas que são verdadeiramente dignas de aproveitamento, discernir os tempos e perceber aquilo que nós devemos saber aproveitar. De facto, olhando para o mundo informativo à nossa volta, nós, se calhar, devemos desenvolver a capacidade de fazer algumas perguntas. Isto que vou passar a ver, isto que eu vou gastar tempo para assistir, é relevante? É de facto necessário? Tem utilidade para a minha vida? Como é que esta informação, este vídeo ou isto que eu vou assistir vai ter alguma vantagem para mim como pessoa? Note bem, eu não estou inclusive negando a possibilidade de nós assistirmos a alguma coisa de entretenimento. O entretenimento sadio é útil porque alegra a nossa mente, alivia o nosso coração, dá-nos algum descanso de espírito e ao fim nós até nos sentimos bastante melhor. Mas devemos pensar se o entretenimento até que estamos a usar é realmente necessário. Em relação às informações e às notícias que chegam, esta notícia que eu vou assistir é relevante e necessária para mim? Por que é que ela foi escolhida para estar neste momento, neste local? Ela está a ser transmitida da forma mais correta? O argumento que está a ser usado para transmitir esta informação é o mais certo? Ou a doutrinação que existe por trás está-me a levar para um caminho que se calhar não é o caminho correto para alguém que gosta de seguir a verdade bíblica e da palavra de Deus? Esta informação está contextualizada. Nós recebemos muita informação sobre coisas que estão a passar em outros lugares do mundo, em outras realidades. E elas são-nos passadas muitas vezes sem qualquer contexto. A informação é dada sem que se explique o que existe por trás. Por exemplo, números da pandemia são lançados, por vezes com alguma tristeza, por vezes quase como que raiva ou poder justificar. Está a ver? Este governante é o mau governante, por isso é que no seu país os números são estes. Mas e a contextualização da notícia? Por que é que os números são assim? Será que estamos a falar em termos de igualdade? Quando comparamos números de países, nós estamos a falar sobre quantidades de gente muito diferente, realidades de cidades muito diferentes, contextos sociais muito diferentes. A notícia está suficientemente contextualizada. A fonte que está a dar é credível. Recentemente ouvíamos, por exemplo, falar a respeito da possibilidade ou não de se ser contaminado nos transportes públicos. E a notícia dizia assim, há um estudo que diz que apanhar o vírus no comboio é muito pouco provável. Ah, sim, mas qual estudo? Quem fez o estudo? Com quantas pessoas foi feito? Em que estações foi feito? Durante quanto tempo foi feito? Há credibilidade naquilo que está a ser informado? Qual a razão desta notícia ser veiculada? Neste caso, sinceramente, parecia que era apenas uma maneira de poder estar de acordo com aqueles que diziam não há problema dos transportes estarem um bocadinho mais cheios, quando é profundamente contraditório no que diz respeito a tudo mais que nos tem sido dito. Ou seja, nós, como crentes em Cristo, devemos ter a noção de que o tempo que nos foi-nos dado por Deus. Ele nos criou e nos colocou nesta realidade temporal, porque Ele criou o tempo. Ele não está limitado ao tempo. Nós estamos. Devemos saber usar bem o tempo que nos é dado. Devemos escolher coisas que podem ser verdadeiramente úteis, relevantes, significativas e que nos ajudem a crescer e a ser melhores pessoas. Devemos procurar informação que possa nos dar sabedoria e discernimento para agir e também que seja inspirativa para a nossa vida, que possa nos servir de motivação e direção num bom caminho. Devemos procurar usar o nosso tempo diante daquilo que são as mídias de um modo geral, de forma a ser pessoas melhores, porque este é um propósito claro
para a vida de cada pessoa que acredita que somos criados por Deus e salvos por Jesus. O propósito de Deus é nos fazer mais parecidos com Jesus. E até o tempo que nós gastamos com a mídia, seja ela geral ou social, deve ser feito para que nós possamos ficar mais parecidos com Cristo. Estamos a ficar mais próximos dele? Esta é a pergunta que nós devemos responder quando nós olhamos para o tempo que temos gasto com as mídias. Que saibamos usar bem o tempo que o Senhor nos dá.